Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa linda capa para filtro de barro. Capa para filtro de barro é uma queridinha aqui no canal, tem bastante opções. Essa capa ela é confeccionada com fio de polipropileno, mais conhecida como linha de seda. Vou deixar as informações na descrição. Em seguida, eu vou trazer também algumas informações pertinentes aqui ao vídeo, algumas dúvidas, né? Alguns esclarecimentos de algumas dúvidas que vocês deixam nos comentários. Eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas. E peço também, já de antemão, eu peço desculpa pelo barulho, porque vai ter alguns momentos que vai ter um barulho a mais, porque as crianças estão de férias. Eu tenho um filho de 8 anos que é autista, e ele é um autista muito feliz, muito animado, e vai dar para perceber isso pelo barulho que ele faz no vídeo. Mas acredito que mesmo com o barulho dele, vai dar para vocês ouvirem direitinho o passo a passo. Espero de coração que vocês consigam realizar aí a confecção da peça de vocês. Bom, eu vim aqui esclarecer primeiro com vocês algumas dúvidas que eu recebo nos comentários dos outros passo a passo das outras capas. Deixa eu fechar a porta aqui. Eu fiz esse desenho aqui, muito mal feito por sinal, mas é só para vocês terem uma noção, tá? Que é o filtro. O meu filtro é o filtro número 3, de 6 litros. 3 litros em cima, 3 litros embaixo, de uma vela só. Eu recebo muita pergunta falando assim, como que eu faço para fazer um filtro de 2 velas? Gente, eu nunca vi um filtro de 2 velas, acho que tem até de 3, né? Eu nunca vi um filtro de mais de uma vela, então não faço ideia como é que é. Porém, uma inscrita respondeu para uma outra inscrita nos comentários que o dela era de 2 velas, mas era as mesmas medidas do meu. A única coisa que mudava é que tinha uma vela a mais e filtrava mais rápido, mas era o mesmo tamanho. Então, não tenho certeza se essa informação está correta. Porém, eu acho assim, para você fazer, é ideal que você faça com as medidas, certo? Você peça a medida para cliente. As medidas importantes que você precisa pedir para cliente é essa aqui, ó. Aqui é onde eu começo, sempre as minhas capas eu começo por aqui, ó. Que é a parte mais larga do filtro. Eu faço um cordão de correntinhas que dê o tamanho de 81 centímetros. Então, não se apegue à quantidade de correntinhas. Por quê? Porque cada fio que você utilizar vai ser uma quantidade de correntinha diferente. Então, o importante é isso aqui, ó, é o tamanho em centímetros. Então, é esse cordão inicial que vai ditar o tamanho da sua peça. Se o seu filtro for número 1, número 2, ou número 6, número 8, não importa. Você vai medir essa parte aqui e você vai fazer um cordão de correntinhas com o tamanho equivalente que der na sua medida. Se você não tiver aquela fita molinha de costureira, que é a ideal para você pôr em volta do filtro e medir, não tem problema. Você pega um cordão, um barbante, põe em volta do filtro, corta o tamanho certinho, depois você estica ele na mesa ou no chão, pega a trena e mede. A medida importante é essa aqui, que é a parte mais larga do filtro, porque depois, ó, ele vai afinando um pouco. Essa medida aqui eu só coloquei a título de informação mesmo, para vocês verem, ó, o quanto ele começa com 81 e quando chega aqui no meio ele tem 75. Então, para vocês verem que ele vai afinando. Pelo que eu reparei nos mercados, eu acho que é padrão, né, o formato do filtro. Eu não tenho certeza, mas pelo menos os filtros que eu vi parece que é tudo, o formato é tudo mesmo. É assim meio gordinho, aí vai afinando, vem aqui assim, então eu acho que é. De qualquer forma, o que você precisa saber, a medida importante que você precisa pedir para sua cliente é essa aqui, ó. É essa parte mais larga do filtro, que é 81 centímetros. E essa parte aqui, ó, da mesma altura que você medir a primeira medida, daqui até a torneira, você precisa saber os centímetros. No caso aqui do meu filtro, são essas medidas, tá? 81, 33, aqui é a torneira. Aqui, eu esqueci de colocar, mas aqui eu sei, ó, da mesma direção que você mediu, que é até a base onde fica o filtro, que no caso vai ser o tamanho da peça, o meu é 49 centímetros. Que é a altura aqui da peça. Então, é essas medidas que você tem que se apegar, você medir ou você pedir para sua cliente. Você faz aí o desenho do filtro, né? Espero que seja até melhor que o meu. Aí você manda para a cliente e fala assim, ó, eu preciso dessa medida e dessa medida aqui. Essa aqui é só título de informação, foi só para mostrar para vocês como ele vai afinando. A tampa, a minha tem 45 centímetros, porém,
Eu fui fazer uma capa para uma cliente certa vez e eu pedi essas medidas para ela, e a medida da tampa dela foi os mesmos 45 centímetros, só que o filtro dela acho que era número 1, ou era 1 ou 2, era pequenininho o filtro dela, mas aqui a boca do filtro era do mesmo tamanho, então eu não sei se é padrão, mas de qualquer forma você pede para a pessoa medir a circunferência aqui da tampa para dar certinho, para você fazer para dar certinho na medida, certo? Então, espero aí que tenha esclarecido para vocês algumas dúvidas. Pelo menos, as principais dúvidas que eu recebo são essas. Ah, eu tenho um filtro de 2 velas, com quantas correntinhas eu começo? Ah, o meu filtro é número 4, ou o meu filtro é número 6, quais as medidas que eu utilizo? O meu filtro é maior, o meu filtro é menor? Enfim, independente do tamanho do filtro, as medidas que você vai precisar é essa aqui, ó. Mas é em centímetro. Então, assim, se eu começo o meu passo a passo falando, vamos fazer 200 correntinhas, 200 correntinhas é com aquela linha. Se eu mudar para um barbante, ou se eu mudar para uma linha mais fina, o número de correntinhas vai alterar, mas o tamanho em centímetro não. Então, não importa a quantidade de correntinhas que você não precisa saber o tanto de correntinhas, você só vai fazer um cordão de correntinhas que dê os 81 centímetros, no caso do meu filtro, né? Então, você vai fazer a quantidade de correntinhas do seu cordão equivalente à medida que você fez aqui. Então, é essa medida aqui que vai ditar todo o tamanho da sua capa. E essa medida aqui é importante porque se você for fazer aquela capa igual do passo a passo que eu sempre faço, que é aberta, é interessante você saber, para você saber onde que você vai abrir a peça. Certo? Então, vamos para o nosso passo a passo. Eu vou iniciar a minha capa do filtro de barro fazendo um cordão com 200 correntinhas, que é equivalente aos 81 centímetros que eu mostrei para vocês. Então, feito aqui as 200 correntinhas, perdão, eu vou aqui esticar, arrumar aqui o meu cordão, para ele não ficar todo enrolado, ó, para ficar de um lado só. Vou puxando aqui, para ele ficar retinho, aqui já tá enrolando já. E aí, eu vou pegar aqui na pontinha e vou fechar o meu cordão com ponto baixíssimo na primeira correntinha que nós fizemos aqui, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo, tá vendo? Então, ele vai ficar esse círculo aqui enorme. Feito isso, eu vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou seguir trabalhando aqui, ó, um ponto alto para cada correntinha de base. Sem pular nenhuma e sem fazer nenhuma correntinha de separação. Apenas isso, um ponto alto para cada correntinha. Vamos seguindo assim por toda a peça, até chegar aqui onde nós iniciamos. Terminei aqui a carreira, vamos arrumar aqui a peça para fechar certinho. Vamos fechar aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos com ponto baixíssimo. Feito isso, vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntinhas de separação. Vamos laçar o fio, pular 2 de base, vir no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula 2 de base, vem no terceiro, ponto alto. 2 correntinhas de separação. E vamos fazer assim por toda a carreira. Um ponto alto, 2 correntinhas e pula 2 pontos de base e trabalha no terceiro. Um ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 de base e trabalha no terceiro. Vamos fazer assim até chegar aqui onde nós iniciamos. Terminei aqui a carreira, ó, sobrou apenas um ponto aqui, não tem problema. Pode fechar na terceira correntinha do primeiro ponto normalmente, que não vai dar diferença nenhuma depois. Se sobrar 3 também não tem problema. Fechei aqui a carreira. Esse aqui será o padrão dessa parte de cima do nosso filtro. Uma carreira de pontos fechados, uma carreira de espacinhos com correntinhas. Vamos caminhar para dentro aqui do intervalinho de correntinhas com ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, fazer mais um ponto alto aqui no mesmo intervalinho, ficando com 2, e aí vamos trabalhar apenas nos intervalinhos, fazendo 2 pontos altos para cada intervalinho aqui da nossa base. Sem nenhuma correntinha de separação, ó, apenas fazendo 2 pontos altos para cada intervalinho. Vamos fechando a nossa peça até dar o tamanho da boca
da onde coloca a água do filtro. Então, ela vai se fechando. Aqui, ó, nós vamos trabalhar intercalando carreiras fechadas e carreiras com intervalinho. Chegando aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo, subir as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntinhas de separação, e aí vai repetir essa carreira aqui. Pular 2 pontos de base, fazer um ponto alto, 2 correntinhas, pular 2 de base, fazer o ponto alto, e nós vamos intercalando dessa forma até chegar o tamanho exato da boca do nosso filtro. Eu vou adiantar aqui e volto para falar para vocês a quantidade exata de carreiras que nós vamos precisar. Terminei aqui a minha carreira, então aqui, ó, nós vamos precisar para essa parte de cima da nossa capa, 3 carreiras de pontos fechados e 2 carreiras de intervalos. Terminei aqui a terceira carreira de pontos fechados, nós vamos fazer o acabamento subindo uma correntinha e seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Quando você chegar aqui onde nós iniciamos, pode arrematar o seu fio. Eu vou voltar para mostrar como eu arremato, mas se você faz de outra maneira, segue o seu jeito, certo? Terminei aqui a minha carreira, como eu falei para vocês, eu faço diferente, né? Eu só arremato essa linha queimando, ó. Vou fechar com um ponto baixíssimo a carreira, puxo um pouquinho, venho com a tesoura, corto, deixo uma pontinha aqui, ó. Aí eu venho com isqueiro, queimo, faz uma bolinha, aperto e seguro, ó. Fica um plástico queimado. Eu só arremato essa linha desse jeito, porque essa linha, ela é muito escorregadia. Então, quando ela começa a desmanchar, deixa eu aproveitar e já arrematar essa parte daqui. Ela não para mais, então é difícil você consertar ou você, quando começar a desmanchar, você conseguir parar. Ela não, quando ela começa a desmanchar, ela não para mais. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Mas se você faz de um outro jeito que dá certo, segue aí o seu jeito. Então, aqui, ó, nós fizemos a parte de cima, ó, aqui é a parte da boca do filtro, onde nós colocamos água. E agora, nós vamos amarrar o nosso fio em qualquer parte aqui do outro lado. E nós vamos trabalhar agora o corpo da nossa capa, ó. Vamos amarrar o fio para amarrar do mesmo jeito, tá, gente? Do mesmo jeito que eu fiz para arrematar, eu faço para amarrar. Eu dou um nozinho, deixo uma pontinha bem pequenininha. Aí, eu venho com isqueiro, queimo, ó, ele vai fazendo uma bolinha, assopro um pouquinho e aperto. Feito isso, ó, ele não solta mais, porque ele fica parecendo um plástico queimado mesmo, então ele é bem resistente. Prendi o fio aqui deste lado, nós vamos fazer o quê? Subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, fazer mais 2 correntinhas de separação. E agora, nós vamos fazer essa mesma carreira aqui, só que em vez de pular 2 de base, nós vamos pular apenas 1. Então, é justamente para ele dar uma abertura a mais. Então, vai ficar um pouco mais, como é que se diz? Um babado a mais, para depois a gente iniciar o trabalho com o corpo da nossa peça, certo? Então, aqui, nós vamos trabalhar toda dessa forma, ó, 2 correntinhas, pula 1 de base, vem no outro, ponto alto. 2 correntinhas, pula 1 de base, vem no próximo, ponto alto. Vamos trabalhar assim por toda a nossa peça, até chegar aqui onde nós iniciamos. E aí, a gente vai começar a fazer o desenho do corpo da nossa capa, certo? Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Ó. Aqui mesmo, nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Nós vamos trabalhar agora com bloquinhos de 3 pontos altos. Feito aqui os 3 pontos altos no mesmo ponto de base, vamos fazer 7 correntinhas. 4, 5, 6, 7. Vamos trabalhar apenas nos pontos altos, ignore as correntinhas. Então, nós vamos pular 1, 2, 3 pontos altos, vir no quarto e fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, pula 3 pontos, vem no quarto, 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, esse aqui vai ser o padrão dessa carreira, certo? Ó,
bloquinho de 3 pontos altos no mesmo ponto, pula 3 de base, vem no quarto, bloquinho, pula 3 de base, vem no quarto, separando por 7 correntinhas. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos aqui. Agora, nós vamos trabalhar subindo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vir aqui nos próximos pontos altos e fazer um ponto para cada ponto de base. Então, nós vamos trabalhar os mesmos grupinhos de 3 pontos altos, só que dessa vez, um para cada ponto de base. Feito isso, nós vamos repetir as nossas 7 correntinhas, 5, 6, 7, vir no próximo bloquinho, um ponto para cada ponto de base. Repete os 7 pontos altos, 5, 6, 7, vem no próximo bloquinho, um ponto para cada de base. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Terminei aqui a carreira, agora vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Agora, nós vamos trabalhar fechando esse desenho, em vez de fazer, nós iniciamos fazendo 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Nós vamos fechar ele fazendo 3 pontos altos fechados juntos. Para isso, nós vamos subir aqui, ó, no primeiro ponto, 2 correntinhas. Vamos vir para o segundo ponto, vamos fazer metade do ponto alto, ou seja, puxar o fio para frente, laçar o fio, tirar 2 alcinhas e segurar outra alcinha na agulha. Novamente, vamos vir para o terceiro ponto e fazer a mesma coisa, fazer metade do ponto alto. Tira as 2 alcinhas e segura a outra na agulha. Laça o fio e tira as 3 alcinhas de uma vez e faz uma correntinha para encerrar. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. E agora, nós vamos repetir esse ponto aqui, ó, porque nós vamos começar um outro desenho aqui na metade das correntinhas. Fiz 3 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, vir na quarta. Lembram que eram 7 pontos altos? Então, a quarta é a correntinha que fica bem no meio, 3 para um lado, 3 para o outro. Então, nessa quarta correntinha, vamos fazer os 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, 2 e 3. Certo? 3 correntinhas, e aí vamos fechar esse desenho aqui, fazendo a mesma coisa. 3 pontos altos fechados juntos. Porque assim, ó, quando a gente faz o ponto alto, ó, a gente coloca a agulha, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2. Esse aqui é o ponto alto inteiro. Então, nós vamos fazer metade do ponto alto, os 3 pela metade e fechar tudo de uma vez. Então, vamos laçar o fio, colocar aqui a agulha, ó, laçar o fio, tira 2, segura o outro na agulha. Laça o fio, pega o fio, traz pra frente, tira 2, segura o outro na agulha. Laça o fio, vem no terceiro, tira 2 alcinhas e segura o outro na agulha. A partir do segundo ponto, fica com 4 alcinhas na agulha. Aqui só ficou com 3 porque a gente não tem essa parte aqui, a gente tá iniciando, por isso que ficou só com 3. A partir de agora, vai ter sempre 4 alcinhas na agulha. Uma alcinha das correntinhas e as outras 3 alcinhas, que é dos 3 pontos altos. Laça o fio e fecha tudo de uma vez com uma correntinha. 1, 2, 3 correntinhas, novamente, conta 1, 2, 3 correntinhas na quarta, que é a correntinha do meio, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Feitos os 3 pontos altos, ó, como é que vai ficando, ó. Esse aqui é o padrão. Faz novamente 3 correntinhas, chega aqui, vamos fazer os 3 pontos altos fechados juntos. Então, faz metade do ponto alto, segura na agulha, vem no próximo. Faz metade do ponto alto, segura a outra na agulha, vem no próximo. Faz metade do ponto alto, segura a alcinha na agulha, laça o fio, fecha de uma vez e fecha com uma correntinha. Então, esse aqui vai ser o padrão dessa carreira. Vamos fazer assim por toda a carreira. Terminei aqui a carreira. Aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo nessa correntinha que nós fizemos aqui para fechar os 3 pontos juntos.
feito aqui o ponto baixíssimo, agora, ó, tá vendo? Nós fechamos o desenho da nossa peça será esse. Então, agora, nós precisamos caminhar com o ponto baixíssimo até chegar aqui nos 3 pontos altos. Então, vamos caminhar com 3 pontos baixíssimos, ó, pelas próximas 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Cheguei aqui no bloquinho de 3 pontos altos, nós vamos repetir essa carreira aqui, ó. 3 pontos altos, 7 correntinhas. Então, vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, fazer mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base, e 7 correntinhas. 4, 5, 6, 7. Vem para o próximo bloquinho, 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E aí, repete as 7 correntinhas. 6, 7. E aí, nós vamos fazer esse padrão aqui, ó, por toda a carreira. Então, aqui vai ser apenas repetição. Vamos repetir essa carreira aqui. Depois que chegou aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos começar a fazer os 3 pontos altos fechados juntos, para fechar esse desenho. E aí, nós vamos repetir essa carreira aqui, ó, fazer 3 correntinhas, na quarta, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 3 correntinhas, 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas, 3 pontos altos na mesma base. Vamos repetir essa carreira aqui, porque nós vamos estar fechando um desenho e iniciando o outro desenho aqui. Então, aqui agora é só repetição. Terminou, fez essa carreira, aí você repete a carreira de 3 pontos altos, 7 correntinhas. Terminou essa carreira, aí você é só repetição daqui pra frente. Quando chegar nessa carreira, quando você finalizar essa carreira aqui, que a gente fechar o ponto com ponto baixíssimo aqui no grupinho de 3 pontos altos fechados juntos, caminha com ponto baixíssimo até chegar nos bloquinhos de 3 pontos altos. Por quê? Porque aqui onde finalizou essa carreira, vai estar os 7 pontos altos aqui em cima, então não pode ter nada nela. Então, finalizou o desenho, caminha com pontos baixíssimos. Então, vai fazer repetição, deixa eu colocar a minha mão aqui embaixo, que o pano é branco, a linha é branca e a mesa é branca. Então, finalizou aqui essa carreira, vai repetir essa carreira de 3 pontos altos no mesmo ponto de base e 3 pontos altos fechados juntos, separado por 3 correntinhas. Finalizou essa carreira, aí vamos fazer essa carreira de 3 pontos altos, 7 correntinhas. Finalizou essa carreira e assim vai indo até chegar numa altura boa. Eu vou adiantar aqui a minha peça e volto na hora que chegar mais ou menos na altura da torneira, porque ali a gente vai abrir a peça, certo? Aí eu volto para falar para vocês a quantidade exata de carreira que nós fizemos até a parte da torneira. Terminei aqui a quantidade de carreiras da parte da boca do filtro até a altura da torneira, deu exatamente 29 carreiras. Ó, feito isso, agora nós vamos abrir a nossa peça para fazer aquela parte da torneira. Então, terminei aqui, ó, as 29 carreiras. Vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, normalmente. Aqui, no normal, nós andaríamos com ponto baixíssimo até aqui e começaria a trabalhar aqui. Agora, não. Para fazer a abertura, aqui onde nós fechamos, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas e mais 1, 2, 3 correntinhas, que é essas 3 correntinhas aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, para poder abrir a nossa peça. Feito isso, feito 6 correntinhas, nós vamos laçar o fio e começar a trabalhar normalmente aqui, fazendo um ponto para cada ponto de base, que é aquela carreira onde nós fazemos 3 pontos seguidos e 7 correntinhas, 5, 6, 7. Ó, vamos trabalhar apenas, fazendo os 3 pontos separados por 7 correntinhas. Então, lembrando que a peça todinha, ela foi feita dessa forma. Uma carreira com 3 pontos e 7 correntinhas e outra carreira
com o grupinho de 3 pontos fechados juntos e o grupinho de 3 pontos no mesmo ponto de base, separados por 3 correntinhas. Então, a gente foi intercalando uma carreira de cada para ficar esse desenho aqui. Ó, ele fica esse... Vamos ver se você consegue ver aqui, ó, ele fica esse círculo aqui. Então, ele vai ficando esse círculo em toda a peça. Depois que você coloca a peça no lugar que você consegue enxergar direitinho o desenho. Então, nós vamos seguir aqui fazendo um ponto para cada ponto de base, formando os 3 pontos e 7 correntinhas. Então, vou fazer assim até chegar aqui, aonde nós vamos voltar. Então, agora nós não vamos trabalhar com carreiras de ida e volta para manter a abertura da torneira, certo? Cheguei aqui no fim da carreira, ó, fiz os 3 pontos altos, aí vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto onde nós iniciamos. Ó, lembra que para começar nós fizemos 3 correntinhas, que era o ponto, mais 3 correntinhas de separação. Então, aqui nós fizemos as 3 correntinhas de separação e o ponto alto aqui, porque aqui a gente vai abrir agora. Então, nós vamos trabalhar em carreiras de vai e vem. Feito aqui o ponto alto, vou virar a nossa peça. E agora, nós vamos subir, vamos trabalhar aqui agora aquela parte que é 3 pontos altos fechados juntos e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, feito aqui o ponto alto, nós vamos subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto, e mais 3 correntinhas de separação. Então, aqui no finalzinho sempre vai ter esse quadradinho aqui, que é o mesmo que vai ter aqui do outro lado. Feito isso, aí sim nós vamos começar a trabalhar os 3 pontos altos fechados juntos, ó. 2, metade do segundo, metade do terceiro, laço o fio e fecha tudo de uma vez e faz uma correntinha. Ó, então, ele vai ficar assim, ó. Então, tanto deste lado como do outro lado, vai começar e encerrar com esse quadradinho aqui. 3 pontos ou um ponto alto e 3 correntinhas. E aí, nós vamos seguir fazendo as nossas 3 correntinhas. 3 pontos altos fechados aqui na quarta correntinha, que é a correntinha bem do meio. 2 e 3. Olha como enrola a linha. Aí faz as 3 correntinhas. Hoje meu filho tá alegre. É as férias. Não reparem, gente. Faz os 3 pontos fechados juntos. Ó, metade do segundo e metade do terceiro. Laça o fio, fecha tudo e faz uma correntinha. 3 correntinhas e assim nós vamos seguir trabalhando por toda a carreira até chegar aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. 3 correntinhas e um ponto alto na terceira correntinha aqui da carreira anterior. Eu vou adiantar esse aqui e volto para fazer mais uma vez para que não fique dúvida. Terminei aqui a carreira, ó, fiz o último desenho. Cheguei aqui no finalzinho, ó, a gente vai sempre repetir o mesmo quadradinho no começo e no final. Então, feito aqui o fechamento dos 3 pontos juntos, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e fazer um ponto alto aqui, ó, na terceira correntinha da carreira anterior. Ó, fazer um ponto alto aqui, ó. Então, vai ficar esse quadradinho, tá vendo? Ó, tanto no começo como no final. Nós vamos virar a peça e aí vamos repetir 3 correntinhas, que equivale ao ponto, e mais 3 correntinhas de separação. Aqui, ó, nós teríamos que fazer as 7 correntinhas que fica aqui em cima, lembra? Então, aqui nós não vamos fazer essas 7 correntinhas, porque nós temos sempre que finalizar com um quadradinho aqui. Então, nós vamos fazer um ponto alto aqui, ó, bem no pezinho do desenho, para ficar o nosso quadradinho. E aí, a gente segue trabalhando. 1, 2, 3 correntinhas. E aí, vamos trabalhar aqui, ó, fazendo os 3 pontos altos. Um ponto para cada de base. E aí, a gente vai fazer os 7 correntinhas e pular o desenho da carreira anterior. 5, 6, 7. Ó.
certo? Ó, e vamos fazer a carreira de 3 pontos e 7 correntinhas. Aqui, nós não vamos fazer as 7 correntinhas, senão vai ficar muito aberto aqui, vai ficar aquele buraco aqui. Então, para não ficar esse buraco, como a intenção aqui é abrir a peça, então nós vamos sempre seguir trabalhando dessa forma aqui. Lembrando que no próximo ponto, nós vamos iniciar outro desenho aqui. Então, apenas onde tem as 7 correntinhas, nós vamos fazer esse ponto alto aqui, para não ficar aquele buracão, por causa do finalzinho da carreira. Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta, vai chegar aqui no final a mesma coisa, vai fazer o ponto alto aqui, no último desenho, aí faz as 3 correntinhas e o ponto alto na terceira correntinha. Vira a peça, aí na próxima carreira, vamos iniciar aquela carreira onde nós vamos fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base e 3 pontos altos fechados juntos. Então, virou a carreira aqui, vai subir 3 correntinhas, e aí, aonde tem o ponto alto aqui, nós vamos fazer os 3 pontos altos no mesmo ponto de base, porque nós vamos iniciar outro desenho desse. E aí, segue trabalhando todas as carreiras, não vai e volta, sempre, a única diferença é que né, no finalzinho que sempre vai fechar com esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho que vai ser até o finalzinho, porque se fizesse as 7 correntinhas ia ficar aquele buracão, então eu preferi fazer dessa forma. Então nós vamos fazer assim por toda o restante da nossa peça. Eu vou adiantar e volto para mostrar para vocês quantas carreiras vamos precisar aqui, ó, daqui da onde tem a torneirinha até a base do filtro, onde fica o filtro, para saber quantas carreiras vamos precisar. Aí a gente vai finalizar a nossa peça, certo? Terminei aqui as minhas carreiras, demorei um pouco, mas para vocês não demorou nada, mas para mim foi difícil esses últimos dias. Criança de férias, o tédio bate, aí fica complicado. Então, aqui, ó, depois que nós fizemos a abertura aqui da torneirinha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. E agora nós vamos iniciar o nosso acabamento, que vai ser feito em lequinhos. Eu sempre gosto de utilizar o lequinho para fazer acabamento, porque fica muito delicado. Aqui nós vamos caminhar para dentro das correntinhas com um ponto baixíssimo. Subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, e fazer mais um ponto alto aqui dentro das correntinhas. Aqui nós vamos fazer agora um ponto picô, que vai ser 1, 2, 3 correntinhas, volta na primeira correntinha e faz um ponto baixo. Tem pessoas que gostam de fazer o ponto picô, deixa eu refazer aqui para vocês verem. Eu faço com ponto baixo, mas tem quem gosta de fazer com ponto baixíssimo. Faz as 3 correntinhas, volta no primeiro ponto e faz o ponto baixíssimo. Ó. Eu prefiro o ponto baixo, que eu acho que ele fica mais rápido. Bom, enfim, cada um é gosto, né? Eu não vejo muita diferença visivelmente, mas na prática eu acho que o ponto baixo ele fica mais rápido para fazer o picô. Mas aí fica ao gosto de vocês. Se vocês fazem de outra forma, segue o modo de vocês. Então, feito aqui, ó, 2 pontos altos, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, voltar na primeira correntinha e fazer o ponto picô. Ele vai ficar assim. Aí, volta no mesmo lugar e faz mais 2 pontos altos no mesmo lugar aqui das correntinhas. Ó, vai ficar dessa forma o nosso ponto de acabamento. Ó, um lequinho dividido por um ponto picô. Então, feito isso aqui, o lequinho na primeira espaço de correntinhas, vamos vir aqui, ó, tá vendo que o próximo, nós estamos naquela carreira que é 3 pontos altos fechados juntos e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Falei ao contrário, mas é isso. Enfim, quando chegar no grupinho de 3 pontos altos, vamos vir aqui, ó, no ponto do meio e fazer um ponto baixo, sem nenhuma correntinha de separação. Feito o ponto baixo aqui, chegou aqui no intervalinho de correntinhas, novamente, vamos fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo lugar, 1, 2, 3 correntinhas, volta na primeira correntinha e faz o ponto baixo ou o ponto baixíssimo, aí fica ao gosto de cada um. Eu faço ponto baixo, que é o ponto picô. Volta no mesmo lugar e faz mais 2 pontos altos. Ó, ele vai ficando desse jeito aqui, ó. Chegou aqui nos 3 pontos altos aqui fechados juntos, vamos vir bem no pezinho do ponto e fazer um ponto baixo. Chegou novamente nas correntinhas, a mesma coisa.
2 pontos altos. Vou fazer devagar, que tem gente que fala que eu faço muito rápido, eu nem percebo. 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, volta na primeira e faz o ponto baixo. No meu caso, ponto baixo, mas pode ser o ponto baixíssimo também. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Esse aqui vai ficar o acabamento, ó, ele fica um lequinho com pontinhas. Você pode também, se for do seu gosto, vir aqui, ó, aonde for fazer o ponto picô, fez os 2 pontos altos, você pode vir aqui e fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas ou 5 correntinhas, voltar na primeira correntinha, fazer o ponto baixo ou o ponto baixíssimo e depois os 2 pontos altos. Se você quiser que ele fique com a pontinha maior, ó, aí ele vai ficar assim, tá vendo? Mas aí é gosto de cada um, eu prefiro esse menorzinho aqui, que é com 3 correntinhas. Mas aí é aquilo, né? Eu já falei pra vocês, os meus vídeos, eu tenho eles mais como inspiração do que como regra. Então, você não precisa fazer igualzinho o jeito que eu estou fazendo. Você, vendo o meu vídeo, você acaba se inspirando e fazendo de outra forma. E eu acho isso maravilhoso, que essa é a liberdade do artesanato. Chegou aqui nos 3 pontos, no mesmo ponto de base, vem no ponto do meio, ponto baixo. Chegou nas correntinhas, vamos fazer o lequinho. 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui na primeira correntinha, faz o ponto picô, volta no mesmo lugar e faz mais 2 pontos altos. Então, os lequinhos vai ser feito aqui nos espaços das correntinhas e o ponto baixo, onde nós temos os grupinhos de 3 pontos altos. Tanto 3 pontos altos fechados juntos, vai fazendo um do meio aqui, ou 3 pontos altos, não, perdão, falei errado. 3 pontos altos no mesmo ponto de base, aí você vai fazer o ponto baixo aqui no ponto do meio, ou 3 pontos altos fechados juntos, você vai fazer o ponto baixo aqui na pontinha do ponto. Então, esse aqui é o acabamento, ó, ele vai ficar desse jeito, ó, eu gosto muito de fazer porque ele fica um pouquinho pesadinho, aí ele mantém a peça um pouquinho esticadinho, ó, eu gosto desse efeito aqui. Mas aí, se você quiser fazer outro tipo, aí fica à vontade. Pode fazer só em ponto baixo, aí cada um faz do jeito que achar melhor. Eu vou terminar aqui a minha carreira, e aí eu volto pra gente fazer a tampa da nossa peça e encerrar o passo a passo de hoje, certo? Bom, para fazer a tampa da nossa capa, nós vamos iniciar com um anel mágico. Para quem não conhece, eu faço dessa forma. Dou a volta aqui, ó, em 2 dedos, jogo a linha pra lá, seguro aqui, ó, com outro dedo, coloco a linha aqui, ó, entre os 2 dedos e pego o fio que eu joguei pra lá e faço uma correntinha. Eu faço dessa forma, mas tem vários jeitos de fazer, você escolhe aí qual que é melhor pra você. Vou pegar aqui a pontinha, puxar, ó, ficou muito grande, tá vendo? Aí ele abre e fecha. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 16 pontos altos. Então, vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto. E vamos colocar aqui dentro mais 16 pontos altos. 2, 3, 4... Terminei aqui os 16 pontos altos, vamos fechar a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos, ó. Aí, vamos pegar aqui o fio, essa pontinha aqui, você puxa bem, ó, até fechar completamente aqui, ó, tá vendo? Ó, fecha completo, pode puxar bem que isso aqui é forte, ó, fechou completamente. Feito isso, nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto, vir no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. Passa para o próximo ponto de base, faz 2 pontos altos no mesmo lugar. Passa para o próximo ponto, 2 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão dessa carreira, 2 pontos altos para cada ponto de base. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, mas pegando por trás. Então, vamos laçar o fio. Em vez de colocar a agulha aqui, ó, para fazer o ponto, nós vamos colocar a agulha aqui, ó, de trás. Deixa eu pôr bem pertinho para vocês verem, ó. De trás para frente, ó, vai enfiar a agulha aqui, ó, de trás para frente,
passar na frente do ponto, ir lá, buscar o fio, voltar para trás e fazer o ponto alto. Parece complicado, mas não é, viu, gente? Ó, novamente, laço o fio, vem aqui, ó, você segura a peça assim e vem aqui, ó. Coloca a agulha aqui, ó, de trás pra frente, tá vendo? Passa na frente do ponto, vai lá, busca o fio, volta pra trás e faz o ponto alto. Vou fazer novamente bem devagar para que não fique dúvida. Coloca a agulha, ó, de trás pra frente, passa na frente do ponto, busca o fio, volta lá pra trás e faz o ponto alto. Novamente, agulha de trás pra frente, ó. Assim fica melhor? Acho que assim fica melhor, né? Ó, de trás pra frente, passa na frente do ponto, pega o fio, leva lá pra trás e faz o ponto alto. Vamos fazer assim por toda a nossa volta, para que ele fique assim, ó. Por isso que estamos fazendo dessa forma. Que aqui é aquela partezinha da tampa que é mais elevada, certo? Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Terminei aqui a minha carreira, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Eu já vou aproveitar e cortar esse fio que ele tá me atrapalhando. Para arrematar é do mesmo jeito que eu arremato sempre. Corta, peguei uma tesoura ceguíssima, meu Deus do céu. Olha isso! Não sei onde eu coloquei a outra. Eu fico escondendo as coisas perigosas do meu filho, depois eu preciso e não acho. Ó. Cortei, queima, fez a bolinha e amassa. Pronto. E queimo o dedo como todas as vezes que eu faço isso. Pronto. Tava me atrapalhando aqui. Pronto. Fechei aqui a carreira, vamos subir uma correntinha. E nós vamos seguir trabalhando aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas para firmar essa partezinha do topinho da tampa. Pra dar uma endurecida, porque o ponto baixo ele é bom pra isso. Quando você quer fazer uma peça um pouco mais durinha, você utiliza o ponto baixo. E quando você quer fazer uma peça mais mole, você trabalha com aquele ponto, como é que fala? Ponto alto, duplo, triplo, aí fica bem molinha a peça. Então, quanto maior o ponto, mais mole fica a peça. Quanto menor, mais durinha fica. Então, os pontos baixos é pra fazer isso aqui, ó, pra dar esse formatinho bem rígido aqui pra essa tampinha. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar, ó, tá vendo? Ele fica bem mais durinho, ó, que é para fazer aquela parte da tampinha. Agora, nós vamos abrir novamente a nossa peça. Vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro no mesmo lugar, fazer mais um ponto alto, passa para o próximo ponto de base, 2 pontos altos. Vamos fazer novamente 2 pontos altos para cada ponto de base, que nós vamos abrir a nossa tampa agora, ok? Apenas isso, 2 pontos para cada ponto de base. Mesma coisa que fizemos aqui, ó. Terminamos aqui a carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos, ó. Fica um chapéuzinho. Já fica a dica, se você quiser fazer um chapéu, é mais ou menos por aí. Agora, aqui, nós vamos trabalhar a nossa tampinha com pontos altos duplos, porque vai ser só decorativa mesmo. Porque a maioria das capas de filtro, ela é toda fechada, e na hora que você vai pôr água, você tem que tirar a capa. Então, a ideia de fazer a tampinha é só para facilitar a vida mesmo. Então, vai ser só uma tampinha para jogar ali por cima da outra tampa, para ficar bonitinho. Então, para combinar com o bico da nossa capa, vamos trabalhar com lequinhos também, só que com pontos altos duplos. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo. O ponto alto duplo nada mais é que, em vez de você laçar o fio uma vez para fazer o ponto, você vai laçar o fio 2 vezes. Aí, vamos vir aqui, ó, no mesmo ponto de base, busca o fio, laça o fio, tira 2 alcinhas, laça novamente, tira 2 alcinhas. Esse aqui seria o ponto alto normal. Mas o duplo ainda tem mais um jogo de alcinhas, ó. Então, tira 2 alcinhas 3 vezes e não 2. Então, feito aqui 2 pontos altos duplos, 2 correntinhas de separação, laço o fio, vem no mesmo ponto de base e vamos fazer agora os outros 2 pontos. Ó, já lacei errado, já ia fazendo ponto alto normal. Laça 2 vezes o fio, volta aqui, ó, no mesmo ponto de base, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2. Ó, ele fica maior.
Laça 2 vezes o fio na agulha, volta no mesmo lugar, busca o fio, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2. Ó como ele fica grande, ó. Então, esse aqui vai ser o nosso lequinho padrão dessa carreira. Sem nenhuma correntinha de separação, laça o fio 2 vezes na agulha, pula 1, 2 de base, vem no terceiro e vamos fazer novamente o nosso lequinho. Ó, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2. Dá 2 voltas na agulha, vem no mesmo ponto de base, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2. 2 correntinhas de separação, novamente, 2 voltas na agulha, vem no mesmo ponto de base, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2. 2 voltas na agulha, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2. Então, esse aqui é o ponto alto duplo, ó, que é pra ficar mais rápido mesmo, quando você quiser fazer uma peça. No caso, essa peça é só decorativa. Então, eu vou pra que seja uma peça rápida, então você faz com pontos altos duplos, e tem também o ponto alto triplo, né, que ele fica maior, e assim ele vai aumentando. Então, é a quantidade que você tira de laçadinhas. O ponto alto normal, vou fazer aqui só para que fique bem claro, ó. O ponto alto normal, a gente coloca a agulha, laça o fio uma vez, né, coloca a agulha, esse é o ponto alto normal. Puxa o fio, laça, tira 2 alcinhas, sobra 2 na agulha. E tira os 2, esse é o ponto alto normal. Então, não, nós vamos trabalhar com pontos altos duplos para ficar maior. Então, laça 2 vezes o fio. Aí, aqui nós vamos trabalhar em dois em dois. Então, vamos trabalhar num ponto, pula 2 de base, vem no terceiro. Aí, a mesma coisa, ó, laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. 2 voltas na agulha. Mesma coisa, ó, esse aqui é o ponto alto duplo. Nós vamos trabalhar com o nosso lequinho, assim, de pontos altos duplos. Vem no mesmo ponto de base. É a mesma coisa que nós fizemos lá na ponta da peça, só que lá nós fizemos pontos normais, não foi ponto alto duplo, foi apenas ponto alto, ó. E vai ficando assim, ó, faz o lequinho, pula 2, faz o lequinho, pula 2, sendo o lequinho 2 pontos altos duplos, 2 correntinhas, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Pula 2 e assim vamos repetir por toda a nossa volta até chegar aqui onde nós iniciamos. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na 4ª correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de correntinhas, que agora nós vamos trabalhar leque sobre leque, ó. Cheguei aqui no intervalo de correntinhas, vamos subir 4 correntinhas que equivale a um ponto alto duplo, laçar o fio 2 vezes, vir no mesmo lugar, faz um ponto alto duplo, 2 correntinhas, laça 2 vezes, vem no mesmo lugar, mais um ponto alto duplo, laça 2 vezes, mais um ponto alto duplo, e aí nós vamos trabalhar essa carreira, ó, leque sobre leque. Sem nenhuma correntinha de separação, já vem para o próximo lequinho e faz o nosso lequinho de 2 pontos altos duplos, ó, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos duplos no mesmo lugar, ou seja, dentro do leque da carreira anterior. Então, nós vamos trabalhar aqui leque sobre leque, ó. Fez o lequinho, sem nenhuma correntinha, já passa para o próximo, faz lequinho e assim vamos fazer por toda a nossa volta. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na 4ª correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. E aí, nós vamos repetir o mesmo processo, caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, subir 4 correntinhas que equivalem a um ponto alto duplo, fazer mais um ponto alto duplo aqui dentro, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos duplos aqui no mesmo lugar. Então, a gente vai repetir o que nós fizemos na carreira anterior, leque sobre leque, sem nenhuma correntinha de separação. Então, nós vamos fazer essa carreira, vamos terminar essa carreira e fazer a mesma coisa, fechar com um ponto baixíssimo na 4ª, caminhar até o meio do lequinho, subir 4 correntinhas e fazer leque sobre leque. Só que na última carreira, nós vamos precisar de um total de 4.
Aqui nós já estamos na terceira, ó, iniciamos a terceira. Na próxima carreira, você faz uma correntinha de separação entre um leque e outro, porque senão ela vai começar a enrugar. Então, apenas na última carreira, na quarta carreira, você coloca uma correntinha de separação, certo? Eu vou adiantar e volto com vocês. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na quarta correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. E vamos fazer agora a última carreira, que é o acabamento. Então, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até aqui onde nós temos a correntinha no meio do lequinho. Ó. Vamos subir as 4 correntinhas, fazer novamente o ponto alto duplo. E agora, nós vamos fazer o ponto picô, igual nós fizemos lá no acabamento da capa. 3 correntinhas, volta aqui na primeira, faz o ponto baixo. E aí, faz mais 2 pontos altos duplos aqui, onde nós estamos trabalhando. Então, aqui é a mesma coisa, ó, é o lequinho, só que em vez de 2 correntinhas, o ponto picô. Agora, faz 1, 2, 3 correntinhas de separação. Vem aqui, ó, nessa correntinha da carreira anterior, faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E aí, repete aqui o nosso lequinho, leque sobre leque. Só que agora, em vez de 2 correntinhas, o ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, vem no primeiro, ponto baixo. E aí, faz os outros 2 pontos altos duplos aqui no mesmo lugar. Três correntinhas, vem aqui na correntinha da carreira anterior, ponto baixo. 3 correntinhas, novamente, leque sobre leque. Aqui, ó, no ponto picô, tem aqueles 2 jeitos que eu falei pra vocês lá no biquinho. Você fazer um ponto baixo, um ponto picô, um ponto baixíssimo, que é passar por dentro do outro. E aqui tem pessoas que fazem o ponto picô, em vez de colocar na primeira correntinha, e às vezes eu faço assim também. Não sei porque que agora me deu de fazer na correntinha. Em vez de colocar aqui na primeira correntinha, coloca aqui, ó, nessas 2 alcinhas, que é o pezinho do último ponto. Também dá certo também. Na verdade, pra mim fica acho que tudo igual, ó. Mas eu não sei porque que eu comecei a fazer assim, mas já que eu comecei a fazer nas correntinhas, então vou terminar fazendo na primeira correntinha aqui. Então, esse aqui, ó, é a carreira de acabamento, tá? É a mesma coisa, leque sobre leque, só que no lugar das 2 correntinhas de separação é o ponto picô. 3 correntinhas, vem aqui na correntinha da carreira anterior, um ponto baixo, 3 correntinhas, e aí vamos seguir fazendo assim por toda a carreira, ó. O acabamento fica desse jeito aqui, ó. Vou terminar aqui e volto com vocês. Voltei aqui rapidinho, coloquei esse saquinho aqui embaixo, só pra vocês verem como é que fica o desenho, ó, o acabamento, porque como a minha mesa é branca, então não mostra direitinho. Só pra vocês verem, ó. Aí vocês utilizem aí a imaginação de vocês, dá pra fazer uma cor diferente aqui no meio e no bico, e o bico da capa, aí fica a critério de cada um. Aqui o vídeo, a intenção do vídeo é só inspiração mesmo. Vou colocar lá a capa no filtro, tirar foto e já volto pra mostrar pra vocês.